Pessoal, então sejam muito bem-vindos para mais uma live da série Fly Empresas, a série que ajuda vocês, donos de pequenas empresas, a saírem do operacional, organizarem a empresa de vocês e começarem a ter lucros crescentes. Hoje nós vamos falar aqui de 5 motivos para você começar imediatamente a sair do operacional. Quais são essas razões, quais os riscos que você tem em se manter no operacional, o que você está perdendo, que oportunidades estão passando e você não está agarrando, tá? Então vamos que vamos, muito conteúdo por vir. Se você é dono de uma pequena empresa com mais de 5 colaboradores, cola comigo aqui e vamos entendendo, tá bom? Se você não tem mais de 5 colaboradores, tem a oportunidade de já começar certo, de já crescer certo, sabendo o que precisa ser feito. Beleza? E o que me faz querer trazer esse conteúdo aqui hoje, pessoal? Seguinte, vejo vocês aí. A situação atual de muito dono de pequena empresa é o seguinte: muitos que fundaram a empresa abriu a empresa meio que para ter mais liberdade, não é mesmo? Às vezes você abriu querendo ganhar mais dinheiro ou querendo ter sua liberdade de tempo ali. Vou trabalhar quando eu quero, não quero ter quero ser meu próprio patrão, quero ganhar mais dinheiro, quero ter mais flexibilidade. Enfim, às vezes você começou vendendo, comprando e vendendo alguma coisa, às vezes você começou prestando um serviço em que você tem especialidade e a coisa foi vingando, contratou alguns ajudantes, alugou um espaço, virou uma empresa, tá? Talvez você tenha começado assim. E aí, o que acontece com esse empresário que abre a empresa querendo mais liberdade, a empresa cresce, mas esse empresário não desenvolve competências de gestão e liderança? Acontece que esse empresário, ele fica preso na própria empresa. A empresa vira o patrão dele, tá? A empresa vira o patrão dele. A empresa não deixa ele ter liberdade de tempo nem de nada. Ele fica sem dinheiro e sem liberdade. Porque quando falta competência de gestão e liderança, a empresa não cresce, o resultado não cresce e o dono ainda fica preso na empresa. Tá? Então, se você quer que sua empresa saia da estagnação ou tem a sensação que sua empresa poderia estar crescendo mais, você quer saber o que fazer, precisa disso que nós vamos falar aqui hoje. Precisa entender bem essas razões que nós vamos falar aqui hoje, tá certo? Para você sair do operacional. Estou falando muito disso aqui, porque eu vejo muito dono de empresa que não consegue crescer porque não está fazendo o trabalho necessário para isso. E por que não está fazendo o trabalho necessário para isso? Porque não pensa no negócio enquanto uma empresa. Ele está lá fazendo o trabalho do dia a dia, preocupado com as vendas do dia a dia, mas não planeja o negócio, não define metas, não cria padrões, não coloca a pessoa certa no lugar certo, não desenvolve o time, não estabelece parcerias para atrair mais leads, não define estratégias comerciais, não promove campanhas estratégicas, tá? Não faz ações que vão gerar crescimento, não melhora processos, não melhora mix de produtos. E aí, a empresa não cresce, né? Então, nós vamos falar aqui os 5 motivos para você, do porquê você precisa agir imediatamente para começar a sair do operacional, para começar a olhar para esse trabalho que precisa ser feito de gestão e liderança, tá? Já entrando aqui, né? E provavelmente esse trabalho não está sendo feito se você está preso no operacional, esse trabalho de crescimento da empresa. E o primeiro ponto aqui, o primeiro motivo para você começar imediatamente a sair do operacional é: ninguém fará a sua empresa crescer por você. Ninguém vai fazer a sua empresa crescer por você. Então, se você está trabalhando para fazer a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para fazer a empresa crescer? Sabe quem? Vou te responder. Ninguém. Se você está trabalhando para fazer a empresa funcionar, ninguém está trabalhando para fazer a empresa crescer. As pessoas da sua empresa têm atribuições ali e elas se esforçam, ou nem tanto, para cumprir aquelas atribuições. Não estão olhando se a empresa está crescendo, se não. A não ser que você já esteja no nível, que você tenha pessoas estratégicas, que o interesse delas está alinhado ao interesse da empresa, você já construiu todo um trabalho de pessoas certas no lugar certo, políticas de reconhecimento e crescimento ali alinhadas, que eu acho que não é o caso, né? Nós estamos falando de pequenas empresas aqui, que
estão em processo de construção. Então, nesse cenário, ninguém faz a sua empresa crescer por você. É você que precisa tocar as iniciativas, capitanear os projetos de crescimento, abrir avenidas de crescimento, como se fala aí no mercado, aplicar alavancas, fazer campanhas, enfim, uma série de coisas que a gente fala sempre aqui. Vamos falar um pouco mais no final, mas ninguém vai fazer essa empresa crescer por você. Você tem que trazer, entender que essa é a sua responsabilidade, tá? Então, ó, primeira coisa, você precisa sair do operacional, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você, não vai ser feito e sua empresa corre sérios perigos. Vou falar por quê também. Segundo motivo, quando você está no operacional, significa o quê? O que significa estar no operacional? Quer dizer que você passa a maior parte do seu tempo em atividades que estão dentro do fluxo operacional da sua empresa. Qual o fluxo operacional de qualquer empresa? Qualquer empresa. Tem a etapa de atração de clientes, tem a etapa de conversão desses clientes, tá? Isso todas as empresas. Etapa de atração dos clientes, etapa de conversão dos clientes, etapa onde você entrega o produto ou serviço para o cliente e etapa onde você recebe dos clientes. Esse é o fluxo operacional que o cliente passa na sua empresa até receber o benefício daquele produto ou serviço. E se você está nesse fluxo, ou seja, se os clientes do dia a dia, se depende de você atrair e converter os clientes do dia a dia, se depende de você fazer as entregas de produtos ou serviços do dia a dia, tá? Quando eu digo do dia a dia, pô, um grande cliente, um grande contrato, coisas novas, saltos de crescimento, são exceções. Mas se sua empresa depende de você para atrair e converter os clientes do dia a dia, para fazer as entregas de produtos ou serviços diários e para receber dos clientes, para fazer essa roda girar, os pagamentos, enfim, você está no operacional. Se a maior parte do seu tempo está nesse meio, você está no operacional, tá? E aí o que acontece? O que acontece? A partir do momento que sua empresa começa a crescer, né, ela vai começando a crescer, a coisa vai dando certo, você se preocupa em fazer um bom trabalho, os clientes ficam satisfeitos, eles voltam, eles recomendam outros, e voltam, e vai ficando conhecido, vai crescendo, a coisa começa a ir. Chega num momento, pô, você está ali, você é o dono, né, você quer o melhor para sua empresa, mas você é um só. Chega um momento que você começa a ficar sem tempo para fazer tudo que precisa fazer, já não consegue fazer tudo tão bem feito, aí começa a aparecer problemas e aqueles problemas gastam mais seu tempo ainda, e você está lá tendo que fazer o trabalho do dia a dia, aí tem que resolver problema com funcionário, problema com cliente, problema com fornecedor, problema de entrega, boleto, problema no escritório, problema na loja, a impressora para de funcionar, a lâmpada queima, enfim, uma série de coisas que, ó, o que vai acontecendo com você? Ó, você vai ficando, até aqui, sobrecarregado, carregando piano nas costas. E aí, em determinado momento, a sua empresa começa a sugar toda a sua energia, tá? E mesmo assim, jamais será suficiente para ela sair do lugar. Nesse momento que chega no seu teto de capacidade, de energia, de tempo, e esse teto é muito pouco perto do que precisa, ela começa a cair, né? Perde vendas, dá problema, perde cliente, enfim. Então, mesmo que sua empresa sugue toda essa energia não vai ser suficiente para ela sair do lugar. Por quê? Por que existe uma empresa? Uma empresa existe, sempre falo isso também, uma empresa existe para cumprir um propósito que sozinho uma pessoa só não daria conta, né? Esse propósito tem a ver com resolver problemas dos clientes, gerar valor para os clientes. Sozinho, nenhum dono daria conta de gerar valor para todos os clientes, para cada vez mais clientes, de crescer, de prosperar, de contribuir. Então precisa de pessoas para isso. E quanto maior o sonho, quanto maior a ambição, mais pessoas boas precisam. Quanto mais você quer crescer, quanto mais impacto você quer gerar, mais pessoas precisam. Precisa da energia de várias pessoas que somadas é maior do que a individual, né, que o total individual. A sinergia que chama isso. Quando se junta várias partes, o todo fica maior do que a soma das partes individualmente. Então o dono sozinho não vai conseguir ter energia suficiente para fazer a empresa sair do lugar.
E aí, se sua empresa depende de você para funcionar, então, você não tem uma empresa, você tem um emprego. Porque se você não vai, dá problema. O patrão reclama, o patrão é quem? É a empresa. Você tem um emprego, então, e um péssimo emprego, porque o dono, pelo visto, parece que não sabia o que estava fazendo. Mas a partir de agora nós vamos mudar isso juntos. Você vai entender aqui como atuar, que tipo de atuação que você precisa ter, tá? Mas, segundo motivo, então, sua empresa sugaria toda essa energia e jamais será suficiente para sair do lugar. Segundo motivo para você começar imediatamente a saída operacional. O terceiro motivo é o seguinte: você é um empresário. Você é um empresário, tá? Vamos ajustar a mentalidade. O empresário ele tem riscos e responsabilidades diferentes de alguém que trabalha numa empresa, tá? Então, talvez você começou prestando um serviço, né? Então pode ser que você é um designer e abriu uma agência de design, ou você é um pintor e abriu uma empresa, uma firma de pintura, ou você é um barbeiro e abriu uma barbearia, ou você é um cozinheiro e abriu um restaurante, ou você é uma manicure e abriu um salão de beleza, ou você é uma maquiadora e abriu um salão de maquiagem. Vamos mudar a linguagem aqui. Você não é publicitário, você não é barbeiro, você não é designer, você é empresário. Tá? Você é empresário. Se você abrir uma empresa, tem responsabilidades diferentes. Não é só lá e prestar o serviço de cortar o cabelo bem cortado, de fazer o projeto do cliente, né? Você tem que construir uma empresa. Construir uma empresa, como é que se constrói uma empresa? Você tem os seus ativos. Uma empresa começa com ativos, né? No início é a capacidade do dono de gerar valor para os clientes ali. Pô, o dono tem uma habilidade, né? Se você vende produtos, você tem um produto, o seu produto é o seu ativo. Às vezes você tem uma instalação física, às vezes não, às vezes você tem uma máquina, às vezes não. Tem uma marca, no início não tem. Tem um time, também no início não tem. Mas tudo bem, você tem os seus ativos, tá? E quando eu digo ativos, não digo no conceito contábil, digo as partes da sua empresa que geram valor, e você usa essas partes para gerar valor para os clientes. Quando você vende, o que você faz? Você está entregando algo para o cliente que vai melhorar a vida dele de tal forma que ele te dá dinheiro em troca, porque ele vê mais valor naquilo que você está entregando para ele do que no que ele está pagando. Então ele te dá dinheiro em troca, você usa os seus ativos para gerar valor. Se ele te dá dinheiro em troca dessa geração de valor e sobra um lucro, existe uma oportunidade de negócio aí. Então, como é que você faz na empresa? Usa os seus ativos para gerar valor, enquanto você gera valor, você obtém lucro e você ajusta, faz a gestão financeira para que esse lucro seja convertido em caixa. Porque se der mole, não vira caixa não, ele desaparece por aí. Não vamos entrar nisso agora não. E quando você converte isso em caixa, você usa o seu caixa para aumentar os seus ativos, sua capacidade de gerar valor para mais clientes. Aí você gera valor para ainda mais clientes, gera mais lucro, gera mais caixa e a coisa vai retroalimentando. Tá? Isso que o empresário tem que fazer na empresa dele. Então você lá, se é arquiteto, se é barbeiro, se é designer, você não tem que estar prestando só um serviço de qualidade. Você tem que estar vendo se você está tendo eficiência para atrair clientes, para converter clientes, entregando isso com lucro, sendo eficiente, colocando as pessoas certas no lugar certo, tá bom? Tendo uma boa gestão financeira, gestão de marketing e vendas, gestão operacional, liderando o time, definindo a estratégia, construindo bases sólidas de cultura para executar essa estratégia. Isso é o diferente, o trabalho de empresário é diferente. Então, se você tem uma empresa, você é um empresário, você não é mais um prestador de serviço. Então, o terceiro motivo aqui, a terceira razão para você começar imediatamente a saída operacional é essa. Vamos ajustar a mentalidade para constantemente trabalhar a empresa e não na empresa. Não é lá na empresa, ir na empresa e fazer o trabalho do dia a dia. É o quê? É você ver a empresa como um conjunto de partes ali, o time, os processos, tudo isso gerando valor para os clientes, como uma máquina, e você está lá ajustando essa máquina. Tá? Essa é a mentalidade que o empresário tem que ter.
ter responsabilidades diferentes e riscos diferentes. Se a empresa quebra, quem fica com as dívidas é você. Quem fica devendo os funcionários, os fornecedores, é você. Quem suja o nome da marca aí é você. Tá? É você que está exposto. Só que ser um empresário, né, parece que é problema demais mas há desproporcionalidade. Você pode ter ganhos infinitos, basicamente. Tá? Então, o que a gente precisa entender também nesse desafio de ser empresário é que cada vez mais está evidente algo que já se fala muito, é que estabilidade não existe. A pandemia mostrou isso para todo mundo. De tempos em tempos acontecem grandes mudanças, grandes eventos que jogam os planejamentos por água abaixo, jogam os padrões, o status quo por água abaixo. Então o que a gente pode entender é que estabilidade real não existe. A única certeza é a mudança. Ela é certa, ela sempre vai acontecer. Nunca é se vai acontecer, sempre quando. E a única forma de prever a mudança é provocando a mudança. Constantemente olhando o mercado, olhando o padrão de compra dos clientes, olhando para o perfil de comportamento dos clientes, ajustando a sua operação ali, ajustando a sua empresa ali, para você gerar cada vez mais valor, ser cada vez mais lucrativo, construir cada vez mais caixa. Tá? Então, crescimento não é opcional, crescimento é sobrevivência. O negócio precisa estar sempre crescendo. Então, se você é um empresário, você tem responsabilidade diferente e risco diferente. Uma dessas responsabilidades é continuamente estar fazendo a empresa crescer. Beleza? Esse é o terceiro motivo para você começar imediatamente a sair do operacional da sua empresa, tá? E aí é o seguinte, quarto motivo para você sair do operacional da sua empresa é o seguinte: se você não sair do operacional, né, lembra que ninguém vai fazer o trabalho para você, que sua empresa vai crescer, né? Então o que vai ser o resultado comum? A estagnação. Se você não sair do operacional, a estagnação vai ser o resultado comum, porque você não vai estar fazendo o que precisa ser feito. E nesse contexto de que crescimento é sobrevivência, pensa comigo aqui, se após uma semana de trabalho, né, começou a semana, segunda-feira, você foi trabalhar, voltou para casa, tinha um planejamento ali, foi atropelado pelos problemas, já começou um funcionário não aparecendo, um fornecedor reclamando, na terça teve um problema com o cliente e tal, aí na quarta você foi, não, hoje eu vou fazer isso, aí na quarta-feira estragou alguma coisa lá na loja, você teve que ir para a rua para resolver, na quinta teve um outro problema, na sexta não deu tempo. Pronto, passou uma semana de trabalho e você não pode dizer que sua empresa cresceu nessa semana. Pensa comigo aqui, se após uma semana de trabalho sua empresa não cresceu, era melhor ter ficado em casa. Porque se ela não cresceu, ela diminuiu. Então, o que eu quero chegar com esse exemplo aqui, obviamente, né? Não é para você ficar em casa. É para constantemente você ter em mente, falar, qual melhoria eu vou gerar essa semana na minha empresa? O que eu vou fazer na minha empresa essa semana para que a minha empresa cresça? E eu vou dar exemplos aqui disso, do que você pode fazer semanalmente, tá? Mas, basicamente, sua empresa tem que ir imprimindo, gerando um crescimento constante ali, tá? E qual o volume, qual o tamanho desse crescimento? Pensa comigo, se você pega a sua empresa hoje, vende sua empresa, vende tudo, vende o passo-ponto, vende marca, vende tudo, vende passo-ponto, pega o dinheiro, coloca esse dinheiro todo aplicado no banco, pior retorno lá, CDB, Selic e tal, CDI 100%, deixa lá um ano. No final de um ano, quanto rendeu esse dinheiro? Cresceu, né? Ele rendeu ali 14% ao ano, que está a Selic, que está o CDI, 13 e pouco, rendeu isso. Seu negócio tem que render muito mais que isso, porque ele tem mais risco, né? E se você deixasse o dinheiro parado e fosse fazer outra coisa, você poderia, enfim, o dinheiro trabalhando sozinho, né? Então o conceito você tem que gerar crescimento, tem que gerar retorno constantemente, tem que melhorar a sua empresa constantemente. Que formas de melhorar a empresa? Estabelecer uma parceria estratégica com um parceiro que vai te ajudar a gerar mais clientes, fechar um grande contrato, treinar uma habilidade do time que vai gerar mais resultados, contratar a pessoa que sua empresa está precisando para trazer mais receitas. Tudo isso aqui são exemplos de ações semanais para você gerar crescimento. Tá? Colocar a pessoa certa ali para fazer sua
sua empresa ter mais receita, melhorar um processo-chave ali que vai deixar seu trabalho mais eficiente ou mais produtivo ou mais consistente. Identificar o seu cliente ideal, conversar com esse cliente, ver quais os desafios dele em relação a comprar e utilizar seus produtos, né? Você ter a clareza ali do que precisa ser feito para deixar os clientes mais satisfeitos. Planejar uma campanha promocional que vai gerar um pico de vendas ali em algum momento. Ajustar o seu mix de produtos para que você tenha mais recorrência de clientes, para você consiga aumentar seu ticket médio, fazer o cliente comprar mais em cada compra. Tá? Tem várias ações que a cada semana você pode escolher uma e falar assim, acima de tudo, no mínimo esse resultado eu tenho que gerar essa semana. Tá? Acima de tudo, no mínimo esse resultado. Ajustar sua precificação no detalhe ali para você ser mais lucrativo. Ajustar seu ciclo financeiro para você melhorar seu fluxo de caixa e começar a gerar caixa, tá bom? Várias ações. O que eu recomendo, né, até no módulo 6 do Método Fly, que se chama Líder Protagonista, a gente fala do dono, ele ter uma agenda de trabalho onde semanalmente esse dono da empresa tem que começar a semana e falar assim, qual melhoria eu vou gerar na empresa essa semana? E quais momentos da semana, tá? Quais dias aqui de manhã eu vou dedicar para trabalhar nessa melhoria? Aí você está atuando o quê? Nas coisas importantes, que não são urgentes, mas são importantes, é o que gera mais resultado. E vai parar de trabalhar no quadrante, né? Para quem conhece a matriz de Eisenhower, matriz do tempo, né? Uma matriz que fala assim, pô, tem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes. Tem coisas que são urgentes e importantes, que são os incêndios, coisas que precisam ser resolvidas na hora, coisas que são urgentes, mas não são importantes, que você pode delegar, coisas que são muito importantes, mas não são urgentes, e essas você acaba deixando de fazer. Então, quando você define a meta de melhoria semanal, e essa meta de melhoria semanal está alinhada às suas metas mensais, às suas iniciativas estratégicas anuais, tá? Tem que ter um contexto também. Você tem um objetivo anual, uma meta anual. Você pegou essa meta anual, definiu iniciativas. Olha, quais as 3 a 5 coisas aqui eu preciso melhorar na minha empresa esse ano para gerar esse tipo de resultado. Bom, você define lá. Aí essas metas semanais é a execução disso, né? Você trazendo isso de forma mais pragmática para cada semana ali, para você ir executando, trabalhando essas melhorias, construindo a empresa que sua empresa precisa ser para gerar mais resultado. Construindo a estrutura que sua empresa precisa ter para gerar o nível de resultado que você quer gerar. Então, esse quarto erro aqui, né, vai ser o seguinte, o quarto motivo é, se não sair do operacional, a estagnação será o resultado comum. Vai começar semanas, vai terminar semanas, as coisas não acontecem e se você quer ir loucura, buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Né? Loucura é esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. É exatamente isso. Tá? Então você tem que sair do operacional para conseguir focar no crescimento. E o quinto motivo para você começar imediatamente a sair do operacional da sua empresa é o seguinte. Senão, você vai trabalhar rodando em círculos. No meio, vai parecer que você está no meio de um labirinto de tanta desorganização e estagnação. Porque você vai ficar rodando em círculos, que você não faz o que precisa ser feito, não sabe o que precisa ser feito, não está com a mentalidade alinhada ali de um empresário, está tendo toda a energia sugada pela empresa e ninguém está fazendo a empresa crescer por você, você está rodando em círculos. E aí eu tenho que te dizer o seguinte, nesse jogo aqui, de fazer uma empresa crescer, de gerar resultados, imprimir um crescimento anual de 30% ao ano, em média, né, e em muitos momentos dobrar anualmente, é o seguinte, se você vai ficar trabalhando rodando em círculos, você precisa entender que não adianta mais somente trabalhar duro ali, trabalhar pesado. Muita gente fala assim, não, vou gerar mais resultado, vou trabalhar duro, vou ficar até tarde, vou fazer isso, vou ficar até tarde hoje, vou fazer isso, e amanhã, e começa a querer trabalhar mais, somente. Não é isso. Você tem que também, né, lógico que intensidade ajuda a acelerar as coisas, mas você precisa trabalhar certo, tocar a empresa de forma profissional, fazer uma gestão mais profissional ali para ter sucesso, tá? Uma gestão de quem sabe o que está fazendo
para ter sucesso. E tem duas competências que você precisa desenvolver para isso: gestão e liderança. A gente faz a gestão dos processos. Quais processos? Marketing, vendas, operacional e financeiro. Gestão estratégica. Faz liderança do time. E liderança faz o quê? Ela é amplificada através da cultura. A liderança garante a execução da estratégia. A liderança desenvolve e engaja as pessoas. Tá? Então, gestão e liderança você precisa desenvolver. E às vezes eu falo isso com alguns donos de empresa, ele fala assim: mas gestão? Não, eu já sei fazer minha planilha financeira aqui e tal, e sei, né, falar com o time aqui, tá tudo certo. E aí que tá. Existe uma coisa que chama matriz de competências, que é o seguinte: tem coisas que você sabe que não sabe. Do tipo assim, eu não sei muito sobre a área técnica de usinas fotovoltaicas, né? Eu sou sócio de uma empresa de energia solar. Eu cuido da parte, sou sócio da área de gestão, né? Eu sou diretor de gestão integrada lá. Não sei fazer projetos de engenharia, não sei como é que instala a usina, enfim, então tanto de coisa técnica lá que acontece lá que eu não sei, não é minha alçada. Sei o funcionamento ali, sei como é que a gente gera lucro a partir disso, como é que os clientes ficam satisfeitos, os pontos de controle, tá? Que eu venho da área de gestão de projetos, então eu consigo navegar ali, mas eu sei que eu não sei um tanto de coisa ali. E alguns empresários sabem o seguinte, falam: eu sei que eu não sou bom em venda, ou eu sei que eu não sou bom em gestão financeira. Tem esse viés, né? Tem coisas que você sabe que não sabe. E aí, beleza, se você melhorar essas coisas, você vai ter mais resultados. Só que a maior oportunidade de ganhos, a maior oportunidade de crescimento está nas coisas que você nem sabe que não sabe, tá bom? Nem sabe que não sabe. Pensa comigo aqui, igual os índios na época antes do descobrimento do Brasil, nenhum índio sonhava em ir para a Europa. Nenhum índio sonhava em ir para a Europa. Eles nem sabiam que existia a Europa. Nem sabiam, então ninguém foi, não chegou lá, tá? Então muito dono de empresa, talvez você esteja em situação, nem sabe que a empresa poderia estar crescendo mais, nem sabe que poderia estar tendo mais lucro, nem sabe que o time poderia estar performando melhor, acha que a situação atual é o normal, ou não vê oportunidades de crescimento que estão aí, porque nem sabe disso. Então, você precisa desenvolver competências. E como é que você cresce como é que você cresce, entende essas coisas que você nem sabe que não sabe? Networking, ambiente, mentores, tá? Mentores, metodologia. Quando eu faço processo de diagnóstico com os mentorados, só de responder o diagnóstico, às vezes eu faço uma pergunta lá: na sua empresa tem isso aqui, dessa forma? A pessoa: caramba, tem que fazer isso? A pessoa já aprende com uma pergunta: você faz isso? A pergunta para a pessoa: tem que fazer isso, nunca pensei nisso. Tem que fazer isso. E aí, né, nesse ponto, justamente, as coisas que você nem sabe que não sabe é que residem as maiores oportunidades de ganho. Então, mentoria é importante para isso, método é importante para isso. Tá? Então, o recado final aqui desse quinto motivo para você sair do operacional é que você precisa desenvolver as competências de gestão e liderança, tá? Para você conseguir trabalhar certo no pouco tempo que você vai ter enquanto você está nessa transição. Você precisa trabalhar certo, ser efetivo, imprimir um crescimento a cada semana, uma melhoria pequena semanalmente que somadas ali vai fazer sua empresa crescer, tá bom? E aí você vai ter a mentalidade de um empresário, assumir a mentalidade de um empresário que constrói uma empresa, constrói ativos ali, uma estrutura para gerar valor para os clientes, gera lucro enquanto faz isso, constrói caixa, usa esse caixa para aumentar a estrutura, gerar valor para ainda mais clientes, e aí vai. Tá? Aí você monta um time que te ajuda a tocar a operação, você monta um outro time de líderes, que esses líderes vão garantir que a operação funcione, resolver os problemas, e você começa a fazer um trabalho mais estratégico, entrando no nível tático quando precisa, e muito raramente no operacional. Tá? Aí você vai fazer o que ninguém pode fazer por você, que é fazer a sua empresa crescer, organizar a sua empresa e começar a ter lucros crescentes, tá? Garantir a sobrevivência e o crescimento. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa mentoria ao vivo dessa semana. Valeu!